O Fantasma Apaixonado é um filme de 1947, dirigido por Joseph L. Mankiewicz e estrelado por Gene Tierney, Rex Harrison, George Sanders e Edna Best. Em 1900, a jovem viúva Lucy Muir descobre que sua casa à beira-mar é assombrada e forma uma relação única com o fantasma. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 210 na lista dos 1001 filmes. E esse é um filme interessante porque é um filme... É um desses que eu encontrei poucas informações, né? Um desses que parece que não é um filme muito conhecido, não parece que é um grande filme muito respeitado, como boa parte dos filmes da lista são, né? É um desses mais obscuros, assim. Inclusive, a gente tá numa leva aí que tem mais desses, o que me chamou bastante atenção, assim. Por um lado, eu gosto da ideia de ter uns filmes que fogem do esperado. Por outro, eu fico meio pensando se esse filme não tá ocupando o lugar de algum filme que talvez merecesse mais estar aqui. Enfim, isso não são minhas opiniões, né? Não são minhas opiniões, são sobre o filme em si. Minhas opiniões sobre a pesquisa que eu fiz em relação ao filme, né? Se fizer algum sentido. Enfim, o filme foi... Vamos pra sinopse primeiro, né? A única coisa que me incomoda nessa sinopse do Letterboxd é que diz que ela descobre que a casa dela é assombrada. E não é bem isso que acontece no filme. Na verdade, quando ela tá comprando a casa, o corretor que tá vendendo a casa pra ela diz que a casa é assombrada. Ela acha a ideia o máximo e quer ir mesmo assim. Quando ele tá mostrando a casa, ela ouve uma risada, sei lá, fantasmagórica vindo sabe-se lá de onde, e aí sai correndo ela e o corretor pra fora de casa, e o corretor fica, você viu o problema com a casa, né? Então acho que agora a gente pode ir embora e olhar outra casa. E ela vira pra ele e fala assim, não, eu adorei, eu achei ótima a ideia, eu quero morar nessa casa com fantasma mesmo, e é isso. Então quando ela vai morar na casa, ela já sabe que a casa é assombrada, né? Não é uma coisa que ela descobre quando ela tá lá, que seria o normal, né? E eu acho que na verdade a parte da graça do filme tá justamente, eu acho que pra mim, pessoalmente, grande parte da graça do filme tá no jeito como ela lida com o fato de ter um fantasma na casa. Mas é isso, né? Esse fantasma é o antigo dono da casa, né? Ele era marinheiro e aí a casa é cheia de coisas, sei lá, de temática náutica por conta desse cara, e aí ele começa a falar com ela. A primeira cena em que eles se encontram de verdade, eu acho genial, que ela tá na cozinha e as luzes começam a apagar, e aí ela começa a falar com ele, falando, eu sei que você tá aqui. Aparece de uma vez e ele vira e fala, acende a vela. E ela fala, eu tô tentando acender, mas você não deixa, tudo que eu faço você apaga. Sabe, ela tem essa relação com o fantasma de, em vez de querer fugir, isso é a primeira interação que eles têm, né? É a primeira interação entre eles no filme. Então, em vez de sair correndo, que seria o esperado, ela tem essa reação de, sei lá, tratar ele como uma pessoa que tá incomodando ali de algum jeito, sabe? Que eu acho que torna o filme todo muito interessante. O filme é baseado num livro escrito em 1945 por uma autora chamada Josephine Leslie, que usava um pseudônimo R.A. Dick. Então é baseado nesse livro dela. Parece que a produção do filme foi interrompida em algum momento porque a Gene Tierney, que né, faz a protagonista, ela quebrou o pé, mas ela terminou as filmagens assim mesmo, com o pé engessado, o que eu não percebi vendo o filme. Talvez vendo de novo, procurando que cenas são essas, dê pra ver. É difícil geralmente, né, porque as cenas não costumam ser gravadas em ordem, então não adianta simplesmente olhar o final do filme e procurar essas cenas ali, né. O filme recebeu críticas mistas, alguns críticos falaram que as atuações não eram boas, o que eu acho bastante injusto, porque eu pessoalmente gostei bastante. Outros críticos já gostaram das atuações, mas acharam o filme meio besta. No geral, todo mundo pelo menos parece considerar que o filme é bom. Só eu acho que ninguém acha que o filme é maravilhoso. Mas parece que todo mundo concorda que o filme é bom. Ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor fotografia preto e branco, mas não ganhou. E é só isso que eu encontrei de informação sobre o filme, né? De curiosidades, assim, que eu sempre tento trazer aqui. Então vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse. O livro cita outras coisas que acontecem no filme, né? Eu tenho, no geral, evitado falar coisas que não são muito do começo do filme e que eu não tenho muito o que comentar em cima. Mas também não são grandes spoilers, eu não vou falar do final do filme, né? Porque não acho que é muito relevante, mas é parte da trama ali que se desenvolve entre os dois, é que no momento em que a Lucy e o fantasma vão conversando, tendo uma relação ali de convivência na casa, ele convence ela a escrever um livro que são as memórias dele e publicar como se fosse um livro que ela escreveu. E aí é toda uma coisa, porque ela leva pro editor, e o editor não acredita que foi ela que escreveu um livro daquele jeito, porque é um livro claramente escrito por um marinheiro de verdade, e uma coisa assim. E aí ela meio que finge que foi o marido, mas é um marido misterioso que ela não diz quem é. Fica uma coisa assim,
né? Mas ela consegue vender o livro e ganha um dinheiro ali, que era um dinheiro que ela tava precisando pra sustentar a casa e tal. Tem outras reviravoltas, acontecem outras coisas no filme, né? É um filme com uma quantidade relativa de acontecimentos aí e de desenvolvimentos da trama. Um fato curioso que tem nesse filme é que a filha dela é interpretada pela Natalie Wood, uma atriz que a gente ainda vai ver aqui mais pra frente, mas aqui era uma criancinha, a gente vai ver ela mais velha. Acho que é o primeiro filme com ela que a gente tem aqui. Ela aparece muito pouco, né? Mas é uma Natalie Wood bem criança. O livro fala uma coisa que eu achei muito interessante, que não apareceu pra mim quando eu tava pesquisando, mas eu dei mais uma olhada aqui depois de ler e vi sobre, é que o livro diz que o filme foi lembrado com carinho suficiente para gerar uma bem-sucedida série de televisão no fim da década de 60. E aí eu acho isso muito curioso, porque pesquisando, eu encontro que a série teve uma temporada e foi cancelada, e aí outro canal comprou os direitos, fez uma segunda temporada e cancelou. Então, eu não sei se dá pra chamar de bem-sucedida. Eu sei que, de repente, o simples fato de ter sido cancelada não necessariamente significa que não teve público. Às vezes, podem ter sido outras questões. Eu também não fui tão a fundo assim, porque o nosso foco aqui é o filme, não a série. A série não é com os atores, né? É só puxando a história. Eu acho que, por um lado, realmente é uma história que parece pra mim que tem muito potencial pra virar aí uma sitcom, porque, assim, nada mais é do que uma história sobre uma viúva que mora com a filha e tem um fantasma na casa. Dá pra se criar inúmeras situações em cima disso, né? Então eu entendo a ideia de alguém ter resolvido fazer um seriado. Eu acho que a ideia, na teoria, é fácil de funcionar. Fico nessa dúvida aí do quão bem sucedido foi, porque o livro diz bem sucedido, a internet parece me dizer o contrário. Mas vamos lá, vamos falar minhas opiniões. Antes de dizer realmente minhas opiniões sobre o filme em si, eu quero comentar uma coisa que aconteceu em paralelo, que na verdade é muito curiosa. É que eu, essa semana, li O Fantasma de Canterville, que é um conto do Oscar Wilde, que curiosamente parece muito com a história desse filme, no sentido de que também é um conto de 1800 e alguma coisa, né? No sentido de que também é sobre um fantasma que mora numa casa. As pessoas também compram uma casa já sabendo que o fantasma tá lá. Elas não são surpreendidas com a presença do fantasma. E em ambos os casos, elas não tratam o fantasma com medo. Pelo contrário, aqui ela conversa com ele meio que de igual para igual. No Fantasma de Canterville, eles na verdade meio que... é uma família, né? O pai até conversa com ele meio ok, fica querendo ajudar ele a parar de fazer barulho, ou convencer ele a parar de fazer barulho. Os filhos do cara ficam perturbando o fantasma, e o fantasma fica insultadíssimo, porque não estão tratando ele com respeito. Enfim, a história, o desenvolvimento da história é muito diferente. O Fantasma de Canterville, inclusive, é um conto bem infantil, assim. É uma coisa bem bobinha. Mas, curiosamente, ambos têm essa semelhança aí. Foi coincidência. Eu vi o filme primeiro e li o livro depois. O conto, né? Não é um livro, é um conto. É curtinho. Não foi por causa do filme, foi, sei lá, uma coincidência. Por acaso, eu tava procurando uma coisa pra ler, peguei esse porque era curto. Mas achei engraçado aí as semelhanças, né? Cai muito naquela coisa que eu sempre falo aqui o tempo todo, sobre como faz diferença, né? Quando a gente tem... quando a gente vê uma coisa que a gente referencia a outra coisa, sabe? Faz uma diferença, né? Ou pode ajudar, pode atrapalhar, né? Você ter visto uma história semelhante pode fazer você gostar menos dessa, ou pode fazer você gostar mais dessa, né? Tudo isso faz muita diferença o tempo inteiro. Sempre batendo nessa tecla aqui, porque eu acho que faz muita diferença. Nas experiências, né, que cada pessoa tem ao ver um filme, ao fazer muitas outras coisas. Mas como o foco do canal é filme, ao ver um filme. Mas é isso. Eu, ao mesmo tempo que, como eu falei antes, é um filme que eu fico na dúvida do que ele tá fazendo aqui na lista, porque não parece um filme tão respeitado assim, não parece um filme tão inovador assim, ele não parece nada. É um romance, é uma comédia romântica, eu diria, né? Como a gente já viu diversas. É uma comédia romântica com um elemento um pouco diferente porque tem um fantasma? Mas assim, né? O quão relevante é essa diferença, mais do que a diferença de quaisquer dois filmes entre si, sabe? Então, eu fico muito nessa dúvida, assim, eu não entendo, eu não acho que o livro justifica, por exemplo. O texto do livro, pra mim, parece descrever esse filme como apenas mais um bom filme. É um filme legal aí que existe, sabe? E a verdade é que, assim, eu adorei o filme. Eu achei super divertido. Teve um pedaço do filme ali em que eu tava ficando incomodado e eu fiquei pensando, não tô gostando de onde que isso tá, pra onde isso tá indo. Mas aí o filme faz uma reviravolta que pra mim resolveu totalmente o problema. Então, eu não vou falar o que é, mas se você por acaso for assistir e ali pela metade do filme, mais ou menos, você tiver essa sensação também que a história tá se encaminhando pra uma coisa que tá te incomodando, espera, porque se você for como eu em relação a isso, melhora. Ainda existem outras coisas que podem ser problemáticas no filme, e eu não digo problemáticas num sentido, sei lá, social, ético, nada do tipo, não. Mas eu acho que é um filme meio bobo, né? É um filme meio
besta, ele é simples, eu não acho que ele tenta ser nada demais, então problemáticas nesse sentido, né, no sentido de não achar o filme tão bom assim, né. Mas eu acho isso, assim, eu achei um filme muito divertido, de verdade, assim, eu não diria que me surpreendeu, porque na verdade eu não estava esperando que eu não ia gostar. Eu sempre faço pesquisas depois, então quando eu vi o filme eu não sabia que eu ia encontrar tão pouca informação, eu não sabia que ele não ia ser tão conceituado assim, eu não sabia nada disso quando eu vi o filme, né, eu simplesmente vi. Mas realmente a sensação que fica pra mim é que ele não parece nada demais, ao mesmo tempo que ele é divertido, ele não parece nada demais, então é um desses que eu não entendo, ele tá na lista, mas eu gostei muito de ter visto, sabe, é um dilema aí que fica pra mim, mas realmente é um filme que eu não entendo a posição dele na lista, mas eu achei um filme muito divertido, eu recomendo quem gostar de comédia romântica / romance leve, né, romance não dramático, eu acho que é um ótimo filme, é divertido, eu acho que é bem divertido. Mas enfim, deixa aí nos comentários se você já viu esse filme, o que você achou, se você não viu também, no geral, a grande maioria dos vídeos que eu faço aqui, eu acho que a maioria das pessoas comenta que já viu o filme, né, como eu sempre falo, o pessoal que tá assistindo o canal tem uma bagagem de cinema antigo muito maior do que a minha. Eu sempre gostei da ideia, mas eu nunca tinha visto tanto filme assim dessa época. Então, no geral, vocês viram muito mais filme do que eu, né? A maioria dos filmes que eu falo aqui vocês já viram. Mas mesmo se você não tiver visto, também pode deixar seu comentário, fala o que você achou assim. Se você por acaso viu o vídeo sem ver o filme, me fala se deu vontade de ver o filme, ou sei lá, o que parece por tudo que foi contado aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!